Paz e luz para todos vocês. Mais um domingo nas bênçãos de Deus, mais um encontro nosso, aos domingos para realizarmos o nosso evangelho de domingo. Para aquele minuto, que nós estamos conectados com Deus e com a espiritualidade maior. E eu quero agradecer a companhia e a presença de cada um de vocês que nos assiste, que faz parte dessa família Irmão Franklin, pelo carinho, pela companhia nas lives, pela companhia do Evangelho de Domingo. Muito obrigada a todos vocês. Hoje eu quero pedir a vocês que deixem um pouquinho de água do seu lado enquanto você assiste o Evangelho de Domingo, para que esta água seja transformada numa medicação. Que vocês pensem em tudo aquilo que vocês viveram na semana que se findou e que agradeçam. Agradeça pela semana que se findou. Mesmo que ela tenha, às vezes, lhe trazido lágrimas, mesmo que, às vezes, ela tenha lhe trazido necessidade de um médico, de uma medicação, agradeça. Agradeça a Deus pela vida, pela sua família, pela casa que te abriga do sol, do vento, da chuva, do frio. Agradeça pelo seu trabalho material, que faz com que seu corpo fique cansado e no findar do dia repouse tranquilamente numa cama aquecida. Agradeça a Deus pela sua presente encarnação, pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus amigos. Agradeça pelo dom da vida, que é um presente de Deus para todos nós. E entregue a Ele essa semana, essa que estamos iniciando. Peça a Ele que seja o administrador de cada dia, de cada momento da sua vida, nesta semana que estamos iniciando. Que Ele possa te ajudar a tomar as melhores decisões, fazer o melhor por você e principalmente para o seu semelhante, colocando sempre o teu irmão acima de você. Que você possa se tornar receptível para receber nesse momento a visita da espiritualidade maior num passe astral. Não tenha pressa, não tenha ansiedade de acabar o vídeo para você ir seguir o seu dia. Dedique esse momento a Deus. Dedique esse momento a nosso Senhor Jesus. Peça que Ele te faça companhia. Peça que Ele te ilumine a sua mente. Te ajude a tomar todas as decisões, a realizar todo o seu trabalho. Que Ele te fortifique, te dê paz, te dê paciência, te dê serenidade, te dê esperança. Porque esperança é fé. Nesse momento, aproveite para estar inteiro com Deus, com nosso Senhor Jesus, com a espiritualidade maior. Por esses minutinhos, esqueça a sua vida do lado de fora desse momento, confiando apenas na misericórdia e no amor de Deus, para que a sua vida
flua cada vez melhor. Vou fazer uma pequena abertura para que eu faça a leitura do Evangelho e a explanação. Senhor Deus, Divino Mestre Jesus, peço que o Senhor esteja no lar de cada um daqueles que estão nos assistindo e que leve a paz, a sabedoria, o discernimento, a força, a esperança, a medicação, a cura, a paciência. Que o Senhor envolva cada um deles nas tuas bênçãos e que esta água seja transformada numa medicação curadora. Que o Senhor esteja comigo e me permita, e André Luiz me inspire, me ajude, para que eu possa levar palavras de afeto, verdadeiras, renovadoras, através da explanação do Evangelho, no lar de cada irmão. Permita que professor Eurípides de Barçanufo, Frei Fabiano de Cristo, retire do lar, do local de trabalho, da vida dos nossos irmãos, todas as energias ruins que foram enviadas a eles por encarnados e por desencarnados. E que Jesus segure na mão de cada um e caminhe junto com eles por cada dia dessa semana, por cada fração de segundo desta semana. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes, guia-nos mansamente às águas tranquilas de descanso e refrigera nossa alma. Guia-nos pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. E ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal nenhum, porque Deus está conosco. A tua vara, o teu cajado nos consola. Preparas para nós uma mesa, na presença de nossos inimigos. Unge nossa cabeça com óleo, e o nosso cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia de Deus nos seguirá todos os dias da nossa vida, e nós habitaremos na casa do Senhor por longos e eternos dias. A nossa leitura hoje, escolhida por irmão Franklin, é do capítulo 16, Desprendimento dos bens terrenos. Desprendimento dos bens terrenos. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer o meu abo para ajudar a marchar corajosamente no caminho do aprimoramento em que entraste. Nós não devemos uns aos outros. Não é senão uma união sincera e fraternal entre espíritos encarnados que a regeneração será possível? Vosso amor aos bens terrestres é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por esse apego à posse, supris as vossas faculdades afetivas, em as transportando todas sobre as coisas materiais. Sede sincero, a fortuna dá uma felicidade sem mácula? Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no coração? No fundo desse cesto de flores, não há sempre um réptil escondido? Compreendo que o homem, que por um trabalho assíduo e honrado,
ganhou a fortuna, experimente uma satisfação de resto bem justa, mas dessa satisfação, muito natural, e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. A distância, tanta distância quanto da avareza sórdida, a prodigalidade exagerada dos vícios, entre os quais colocou Deus a caridade. Essa caridade santa e salutar, virtude que ensina ao rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Que a fortuna venha de vossa família, ou que a ganhasse pelo vosso trabalho, há uma coisa que não deveis jamais esquecer, é que tudo vem de Deus e retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem mesmo vosso pobre corpo. A morte dele vos despoja, como de todos os bens materiais. Sois depositário e não proprietários. Disso não vos enganais. Deus vos emprestou, deveis restituir, e ele vos empresta com condições de que o supérfluo, pelo menos, reverta para aqueles que não têm o necessário. Um dos vossos amigos vos empresta uma soma, por pouco que sejais honesto, tereis o escrúpulo de pagá-la, e lhes ficareis agradecido. Pois bem, eis a posição de todo homem rico. Deus é um amigo celeste que lhe emprestou a riqueza. Não pede para ele senão o amor e o reconhecimento, mas exige que a seu turno o rico dê também aos pobres, que são seus filhos, tanto quanto ele. O bem que Deus vos confiou excita em vossos corações uma ardente e louca cobiça. Haveis refletido, quando vos apegais imoderadamente a uma fortuna perecível e passageira, como móveis, como vós, que um dia virá em que devereis prestar conta ao Senhor do que dela fez? Esqueceis que a riqueza estáis revestida do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para dela seres os dispensadores inteligentes. Que sois, pois, quando usais em vosso único proveito daquilo que vos foi confiado, senão depositário infiel? Que resultam desse esquecimento voluntário de vossos deveres? A morte inflexível, inexorável, vem rasgar o véu sobre o qual vos escondeis, e vossa força a prestar conta ao amigo que vos ajudará, e que, nesse momento, se reveste para vós como a toga do juiz. É em vão que na terra procurais vos iludir, colorindo com o nome de virtude o que frequentemente não é senão egoísmo, que chamais economia e previdência, o que não é senão cupidez e avareza. Ou generosidade, ou que não é senão prodigalidade em vosso proveito. Um pai de família, por exemplo, se absterá de fazer a caridade, economizará, amontoará ouro sobre ouro, e isso diz ele, para deixar aos seus filhos o máximo de bens possível, e lhes evita cair na miséria. É muito justo e paternal, convenho, e não se pode censurá-lo por isso. Mas está aí sempre o único móvel que o guia? Não é frequentemente um compromisso com a sua consciência para justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo seu apego pessoal aos bens terrestres? Entretanto, admito que o amor paternal seja o único móvel. É o motivo para esquecer seus irmãos diante de Deus? Quando ele mesmo já tem o supérfluo,
Deixará seus filhos na miséria porque terão um pouco menos desse supérfluo? Não é lhes dar uma lição de egoísmo e endurecer seus corações? Não é sufocar neles o amor ao próximo? Pois é, mãe, pais e mães, estáis em grande erro se credes com isso aumentar a afeição dos vossos filhos, em lhes ensinando a ser egoísta para com os outros. Os ensinais a sê-lo para convosco mesmo. Quando o homem trabalhou bastante e com o suor do seu rosto amontou o bem, vós os ouvis frequentemente dizer que quando o dinheiro é ganho, se lhe conhece o valor. Nada é mais verdadeiro. Pois bem, que esse homem que confessa conhecer todo o valor do dinheiro, faça caridade segundo os seus meios, e terá mais mérito do que aquele que, nascido na abundância, ignore as rudes fadigas do trabalho. Mas se, ao contrário, esse homem que lembra suas penas, seus trabalhos, for egoísta, duro com os pobres, é bem mais culpado do que os outros, porque quanto mais se conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, mais se deve procurar aliviá-la nos outros. Então aqui a gente teve, né, no capítulo 16, desprendimento dos bens terrenos. Uma leitura que vem nos chamar a atenção para o nosso dia a dia, para a forma que nós vivemos o nosso dia a dia. Jesus não mostrou aos seus discípulos, de frente ao gasofilácio, o valor das pequenas moedas que a viúva depositou ali no gasofilácio, dizendo que ela dera mais do que todos os outros que havia depositado ali. E que os seus discípulos, intrigados, perguntou: Senhor, mas houve quem deu muito. E ela deu apenas duas pequenas moedas. Como pode ela ter dado mais do que os outros? E Jesus respondeu: ela deu aquilo que tinha para sobreviver. Ela deu do seu necessário, enquanto os outros deu da sua abundância. O valor daquilo que nós doamos deve estar no peso do amor com que doamos, da forma que doamos. A caridade é amor, é desprendimento, é compreender que estamos aqui em uma jornada de evolução nessa encarnação presente e que muitos vêm com abundância, com a fartura, com grandes bens. E isso faz deles responsáveis por aqueles que vieram sem nada. Por aqueles que vieram para ganhar o seu pão de cada dia com o suor da sua fonte, com o trabalho das suas mãos, ou para aqueles que estão desprovidos dos meios de trabalhar e ganhar o seu sustento. Aquele que veio com grandes fortunas, que veio com uma fortuna maior do que o outro, que veio com um pouquinho a mais do que o outro, é responsável por aquele que tem menos. Por quê? Porque Deus confiou a ele um tanto a mais de
supérfluo, um tanto a mais do necessário, um tanto a mais que lhe garante uma vida mais cômoda, uma vida mais abundante, que lhe garante um teto sobre a sua cabeça, um pão, 3 a 4 refeições ao dia. E Deus espera que com esse empréstimo, porque não é seu, por mais que você tenha ganhado o seu dinheiro, a sua fortuna, a sua alta conta bancária, com o seu trabalho, esse dinheiro não é verdadeiramente seu. Porque nem seu corpo é seu. Somos depositários, não somos proprietários. Não somos proprietários de nada. De nada. E isso até mesmo, se você for pensar, que você não é proprietário da sua casa se você não pagar o seu imposto todo ano. A prefeitura acaba por tomar. Se você não pagar o imposto do seu veículo, se você não pagar, você não tem. Agora você imagina com esse corpo maravilhoso, maravilhoso, uma máquina perfeita, algo tão perfeito que o ser humano não dá conta de criar por si só. É preciso da misericórdia divina. Algo que a ciência ainda não conhece todo e não sabe desvendar todos os mistérios do nosso corpo. Se esse que reveste, que agasalha seu espírito, não é seu, imagina a tua casa, a tua conta bancária, até mesmo o teu trabalho. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. E Ele te emprestou para que você soubesse fazer bom uso. É como se Ele dissesse, vá, tenha, mas não esqueça de proteger aquele que não tem. De ser piedoso, de ser caridoso. Não esqueça que eu estou te emprestando, mas que eu posso pegar de volta a qualquer momento. E vocês sabem que funciona assim. Quantas fortunas que são deixadas como herança, que geram muitas brigas, né? O pai trabalhou com afinco, deixou para os filhos e aquilo gerou muita discórdia na hora que os pais voltaram à pátria de espírito. E de repente, aquilo acabou. Toda aquela fortuna que o pai deixou se perdeu, se transformou em nada, sem que aqueles que receberam soubessem explicar o porquê. É porque é dado a cada um segundo o merecimento e a vontade de Deus, segundo o seu compromisso. E se foi dado a você um pouco mais, foi para que você soubesse administrar. Foi para que você, desculpa, foi para que você soubesse, com inteligência, ser amparo aos mais necessitados. Então eu tenho que dar meu dinheiro para os outros? Não, não tem. Você tem que saber como auxiliar, porque nem sempre doando o seu dinheiro você vai estar ajudando. Mas se você proporcionar o trabalho, se você auxiliar no momento de dificuldade, sim, você está fazendo bom uso. Se você não tiver apego que chegue a ser uma avareza, e souber que a necessidade é de todos e que Deus deu para todos, você já está sendo generoso.
E quando você retornar à pátria de espírito, você vai ter que prestar conta de tudo aquilo que você teve e do uso que você fez dele. Mas quando você for fazer esse uso, quando você for fazer uma caridade, faça sem medir. Não permita, né, como ensinou Jesus, que a sua mão esquerda saiba o que está fazendo a direita. Não saia divulgando a sua generosidade. Não mostre para o mundo as suas caridades ou o quanto você é generoso. Procure fazer em silêncio. Procure deixar que somente Deus conheça a sua generosidade. E aí sim, ela terá mérito aos olhos dele. Quando você faz e sai divulgando o que você fez, você já teve o reconhecimento aqui na Terra. Então já não conta mais o reconhecimento do plano espiritual, o reconhecimento de Deus. Tomai cuidado com o empréstimo que Deus te fez. Tomai cuidado. Porque lembrando sempre que você é apenas um depositário, que não te pertence. E que Deus confiou a você para que você seja uma luz, um amparo a todos aqueles menos favorecidos que você. Renato, pega o livrinho da irmã Sheila para mim. E assim eu vou encerrando, né, o comentário do Evangelho. Nós vamos agora ler a mensagem para a reflexão da semana, para o complemento do Evangelho e para vocês guardarem durante toda a semana essas palavras de irmã Sheila através da psicografia do nosso irmão Clayton Levy. E fazer bom uso delas em cada minuto desta semana que estamos começando hoje. Não desista do bem. Seja qual for a dificuldade, persevere no bem. Fracasso é lição. Dor é porta de acesso à esfera superior. Quem te agride não te conhece por dentro. Os que te desprezam desconhecem tua essência. Pense no bem e esqueça o mal. Rompe as algemas que te atam ao pessimismo. Mentaliza o progresso e abra a tarefa mobilitante. O tempo tudo encaminha e tudo corrige. Entra no clima da prece sincera, em cuja atmosfera ouvirás a voz do mais alto. Segue para frente, confiando em Deus e em ti. A felicidade do amanhã começa no pensamento que cultiva agora. Abrace o ideal elevado, entregando-te ao bem possível. No final, a vitória será sempre do amor. Então, com essa leitura dessa mensagem, a gente vai chegando, né, ao término do nosso Evangelho de domingo. E antes de eu me despedir, eu quero convidar vocês para conhecer a nossa casa, aqui em Uberaba, Minas Gerais. Para aqueles que me assistiram pela primeira vez, meu nome é Célia Maria Marques, faço parte do Grupo Espírita Irmão Franklin de Uberaba, Minas Gerais. E eu gostaria de convidá-los a conhecer a nossa casa, a conhecer o Irmão Franklin, o Dr. Starler, a nossa equipe mediúnica. Tá? Que Deus abençoe a todos vocês, que Jesus prepare cada fração de segundo desta semana. Vocês receberão um passe astral, tome sua aguinha fluida e que
no coração de vocês tenha muita paz de Deus e muita luz. Senhor Deus, muito obrigada pelo Evangelho de hoje, pelas palavras que nos ensina a viver melhor, a ter a ciência de que somos teus filhos e que tudo o que temos te pertence. Muito obrigada pela espiritualidade maior e consagramos a Ti esta semana que iniciamos no dia de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor, perdão de nossas ofensas, ensinando-nos a perdoar a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal e de praticar o mal, que assim seja. Que Deus abençoe a todos nós. Que a paz de Deus seja convosco. Beijos. Até domingo, se Deus quiser. Eu acho que eu não estarei no domingo, porque eu vou estar viajando em trabalho de psicografia e atendimento de saúde para Maringá, tá? Paraná, Maringá. Então, se eu não conseguir gravar, é porque eu vou estar trabalhando lá, junto com os nossos irmãos da cidade de Maringá, no Paraná. Beijo a todos vocês, paz e luz.